Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. STF deve negar pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump. É isso mesmo. O republicano vai assumir a Casa Branca no dia 20 de janeiro de 2025. O Supremo Tribunal Federal deve negar o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump no dia 20 de janeiro de 2025 nos Estados Unidos. A informação é da CNN Brasil. O republicano venceu o pleito contra a vice-presidente Kamala Harris e vai assumir a Casa Branca pela segunda vez. O Supremo bloqueou o passaporte do ex-presidente por suposto envolvimento em um golpe de Estado no fim de 2022. O Poder Judiciário vai manter o documento de Bolsonaro bloqueado enquanto investiga o caso. Bolsonaro entregou o passaporte por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A corte julgou necessária a ação para supostamente prevenir a fuga do ex-presidente para fora do país durante as investigações da Polícia Federal. Moraes afirmou que o desenrolar dos fatos demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados. A Polícia Federal pretende concluir a investigação ainda em 2024. Para mim, a negativa de Alexandre de Moraes só vai ficar provado para os Estados Unidos e Donald Trump a perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E saiba qual pedido Bolsonaro fez a Trump após vitória nos Estados Unidos. Ex-presidente deixou o recado aliado a quem chamou de homem mais poderoso do mundo. Após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um pedido ao aliado. Em contato com o colunista Paulo Capelli do portal Metrópolis, Bolsonaro disse desejar que Trump não deixe o Brasil virar uma Venezuela, destacando que a liderança do republicano é de grande importância para a liberdade. Abre aspas. Desejo felicidades e que não esqueça o Brasil. O Brasil depositou muita esperança na sua eleição, Trump. Ainda durante a campanha, uma mulher brasileira pediu a você que não permita que os Estados Unidos virem o Brasil. E eu faço um complemento. Não deixe o Brasil virar a Venezuela. Peço que nos ajude, Trump, a não deixar o Brasil virar uma Venezuela. A sua liderança é muito importante para a liberdade. Fecha aspas, frisou Bolsonaro ao ser questionado sobre o que deseja ao republicano. E você, como cidadão brasileiro, qual pedido faria para Donald Trump? Conta aqui nos comentários. E Marcos Duval conta que ferrou para Alexandre de Moraes. Senador traz novas informações e fala sobre prisão do ministro. Assista. Primeira coisa que o presidente Trump vai fazer, que ele já oficializou até para o Eduardo Bolsonaro, que está lá em Washington, e acompanhou as eleições, em Washington não, estava na casa do Trump, se não me engano, e acompanhou as eleições, ele mesmo, hoje, já disse que o Trump reafirmou a questão do visto. Não é de todos os ministros da Suprema Corte aqui, do STF, mas do Alexandre, sim, vai ser retirado o visto dele. Então, retirando o visto dele, impedindo dele entrar nos Estados Unidos, vai ter que ter um motivo. Qual é o motivo? Aí o governo americano vai apresentar questões de censura, violações aos direitos humanos e papapá, cancelou-se o visto. Ou seja, não cancelou porque venceu isso, ou não entregou um documento tal, ou porque xingou os Estados Unidos. Não, é muito mais sério do que isso. É um cancelamento praticamente perpétuo, com possibilidade dele ficar impedido, inclusive, de fazer negócios com empresas americanas. Aí você vai falar assim, Duval, ô senador, e o ministro faz negócio com empresas americanas? Todos nós fazemos. Netflix, Uber, e por aí vai. Tantos outros canais disso até realmente, de fato, investimento e tal, né? Caso ele seja impeachmentado, ele vai sair de ser ministro, ele vai ser advogado e investe em alguma empresa, sei lá o quê. Mas nem o Netflix ele vai poder assistir. Olha ao ponto. Isso é só
um aperitivozinho assim, bem chuluzinho. Mas vai acontecer do cancelamento do visto do Alexandre? Sim. Primeiro ponto. Bom, a lei vai... todos os países democráticos e que os Estados Unidos têm força diplomática gigantesco no mundo. Todo mundo sabe disso. Então, ele já comunicou, só não vou dizer a quem, de que ele também vai fazer com que, diplomaticamente, o Alexandre de Moraes seja impedido de entrar nos países que acatarem o pedido. Acatar, mesmo parece ordem, né? Mas acatar o pedido do presidente Trump. Ele vai fazer isso. Então não é só nos Estados Unidos que ele vai ser impedido de entrar. Pode ser em mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 países. Aí o Trump está com um ódio que vocês nem imaginam. E aí quem vai trabalhar no governo dele? O Elon Musk. Quem que o ministro Alexandre botou num processinho aqui no STF? O Elon Musk. Por causa de quem? Porque ele não tirou o senador Marcos Duval do ar? E o Alexandre quis competir, e vocês falando, poxa, o Elon Musk carregou para o Alexandre, pagou a multa, e para poder voltar, para poder não sei o quê, arregou, pô, o Alexandre tem mais poder do que ele. Não, gente, porque até então era uma ameaça que o Alexandre estava fazendo. Quando então o grupo decidiu, um grupo decidiu lá, eu falei desse grupo ontem, mas para não ficar repetitivo, aconselhou o Elon Musk a cumprir as decisões ilegais do Alexandre de Moraes para que o que era ameaça se torne fato. Então, hoje é real que o ministro Alexandre de Moraes penalizou uma empresa porque ele não estava descumprindo a Constituição. Quando ele começou a descumprir a Constituição brasileira, aí o Alexandre de Moraes permitiu a continuidade da empresa. Olha que absurdo. Pode ser que um dia eu pare só para falar, como assim penalizar se descumprir? Tá? Porque não tem censura na nossa Constituição, não existe censura. Mais uma vez aqui, provavelmente tem assessores dos ministros, da Polícia Federal, aqui acompanhando a live. Então eu vou falar para vocês direto. Eu estou pedindo para que, de forma até desafiadora, que os 11 ministros sentem comigo, ou no meu gabinete, ou eu vou no deles, para eles me convencerem que na nossa Constituição é permitida a censura, de qualquer forma que seja. Censura de um estuprador, censura contra não sei o quem, contra não sei o que não. Qualquer coisa, me convence que na Constituição está escrito isso. Se tiver, aí eu começo lá, aí eu prometo que faria discurso no plenário dizendo, erramos, a Constituição está certa e o ministro está realmente protegendo a Constituição. Mentira absoluta, não tem isso, não existe isso. Eu estou convocando vocês, ministros, para essa reunião, até hoje ninguém chamou, para vocês me convencerem que censura está na nossa Constituição. Então, vocês não poderiam imaginar que Deus seria muito maior do que esse ódio, essa vingança de vocês contra a direita. Primeiro, por ter feito o Elon Musk ser censurado no Twitter e, por raiva, ele foi lá e comprou o Twitter. Somente isso. E ao comprar o Twitter, o grupo nosso formado em Washington chegou, pediu para que ele pudesse levantar o período das eleições brasileiras. O que a gente recebe? 500 páginas de documentos do Alexandre de Moraes interferindo nas eleições do Brasil, tá? E o ministro sabe que tem esse documento. Mas antes, era o Biden que estava protegendo o ministro. Então, tudo bem. O governo americano não vai fazer pressão diplomática ou política em outros países, ou na ONU, não. Tipo, Alexandre, segue aí acabando com a direita, porque a gente aqui vai fazer a mesma coisa. Tá? A gente não quer Trump, nós manipulando, porque quem nos disse isso pessoalmente foi o Mark Zuckerberg. Disse que
ele, por ser esquerdista, já vinha fazendo isso, manipulando os algoritmos para favorecer a esquerda em países estratégicos, inclusive o Brasil. E aí, quando o Elon Musk entrou e parou com esse negócio de censura, quando nós pedimos para uma determinada data ele levantar o que houve de contato, nós ficamos assustados e se comprovou que o ministro Alexandre de Moraes estava ordenando que tirasse influenciadores de direita, que impulsionasse o de esquerda, se não cumprisse, ia prender, ia pagar multas e ia prender. Tá? Ministro, esse documento eu tenho cópia, eu já mandei para vocês na STF. Foi por isso que o ministro me tirou das redes sociais. E o Elon Musk não queria me tirar. Ah, e por que o YouTube não te tirou? Ah, eu vou explicar para vocês se der tempo mais tarde. Porque o YouTube não queria descumprir a lei americana. Então, o Elon Musk, o Congresso dos Estados Unidos, disse: cumpre essa ordem legal do ministro Alexandre para ele entrar no cometimento de um crime contra a Constituição brasileira, violações de direitos humanos, abuso de autoridade, blá, 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 e você não vai ser penalizado criminalmente nos Estados Unidos. Porque há uma lei, rapidinho, há uma lei nos Estados Unidos, se você tem uma filial em outro país, a lei americana diz que você é obrigado a cumprir a lei daquele país, aquela sua filial, não a matriz. A matriz está nos Estados Unidos, a filial está no Brasil, então ela é obrigada a seguir as leis brasileiras. E o Alexandre de Moraes inventou de uma lei que não existe, que é obrigatório ter uma empresa e um representante no Brasil. É mentira isso, não existe essa lei. No Marco Civil da Internet, sugere, Marco Civil da Internet como se fosse um regimento de um condomínio. O Marco Civil da Internet sugere ou a empresa coloca uma sede aqui com um representante, ou abre-se um canal de comunicação direto via internet. Então, é um ou outro. Né? Para decisões judiciais, né, serem efetivas, tirada do ar o post, não a página. Tá? Então, o Alexandre foi vendo, tem uma hierarquia das leis. O Marco Civil da Internet fica em 8º lugar, lá embaixo. Então, ele foi primeiro que a Constituição, que é o dever dele, blindar, proteger a Constituição. Mas aí ele viu que não tinha nada na Constituição. Aí foi para outra lei, foi para outro, chegou lá no Marco Civil da Internet, que lá dizia ou um ou outro. Aí ele inventou que, não, tem que ter empresa aqui. E a imprensa comprando esse discurso. Não, Elon Musk não obedeceu a lei brasileira, que descumpriu a lei brasileira. Que lei brasileira? Hein? Você, lourinha aí desse canal aí de assinatura, que tinha grande audiência e despencou assustadoramente. A senhora estava ali dizendo, nossa, porque ele descumpriu a lei brasileira. Eu desafio vocês da imprensa aí, do consórcio, que compactuou com as violações contra a Constituição. Me apresente uma lei que está dizendo isso. Que diz que se não tiver empresa, ele está cometendo um crime. Me apresente essa lei, tá? Que eu entro ao vivo e falo, eu errei, existe essa lei sim. Não existe essa lei. E vocês compactuando com o ministro com um problema grave de saúde mental. Bom, então vamos lá. Então, o Tribunal Penal Internacional, os Estados Unidos, ele é meio signatário, assim. Ele não é totalmente porque ele não quer interferência, né? O poder que ele tem, político e diplomático. Ele fala, pessoal, tudo bem que vocês aí, são 123 países que são signatários do Tribunal Penal Internacional.
que foi pelo Tratado de Roma, devido depois de Nuremberg, blá, blá, que fala sobre crimes. O Tribunal Penal Internacional, ele foca o quê? Crimes de guerra, genocídios e violações dos direitos humanos. Aquele galpão, dia 8 de janeiro, já encaixa no violação dos direitos humanos. Só o dia 8. Não precisava o ministro fazer mais nada a ninguém. Só o fato de ter juntado todo mundo naquele local já foi uma grave violação aos direitos humanos. Só o dia 8. Aí ele veio continuando a fazer os abusos e descumprindo a Constituição de forma... E a gente assim, mas os outros ministros não vão fazer nada? Vão deixar isso acontecer? Senadores também? O sistema estava todo protegido pelo governo do Biden. Outro criminoso. Incentivou que um país e que a Suprema Corte desse país não protegesse a nossa Constituição. A nossa Carta Magna, quer dizer, a lei maior. Não tem outra lei. Bom, depois desse tratado, a gente chama Tratado de Roma, nesse tratado, que foi feito em 1993, se eu não me engano, depois vocês conferem aí, esses 123 países subscreveram, são signatários, dizendo o seguinte: nosso país está de acordo com esse Tratado Internacional de Roma, e nós vamos criar, então, o acordo foi criar essa Corte Penal Internacional. Tocando o telefone, não tem ninguém aqui, não vou atender. Criando essa força de uma Corte Internacional, ou seja, ela entraria em atuação só se o país... Deixa eu fechar a porta, vamos ficar atrapalhando aqui. Eu não tem como atender, não. Então, o que foi resolvido? Os países, depois que foram signatários, falaram, vamos criar uma Corte Penal Internacional. Ah, mas em que momento eles entram? Aí que vem o detalhezinho que vocês, que não têm conhecimento do consórcio de imprensa para dizer se é fato ou fake, vocês divulgaram uma fake. E aí, quem que vai penalizar vocês? Por enquanto, ninguém, mas deixa o Trump sentar na cadeirinha, tá? Bom, então, o Tribunal Penal Internacional, ele pode sim julgar uma única pessoa no país que é signatário e condená-lo à prisão. E os outros países que são signatários vão até esse país e prendem essa pessoa. O Vladimir Putin foi condenado agora recentemente porque ele tirou crianças da Ucrânia e levou para a Rússia, se eu não me engano, sem ter os pais. Então isso é um crime de guerra. Então o Tribunal Penal Internacional condenou ele à prisão, regime fechado, pelo crime que ele cometeu. Mas, olha que coisa coincidente, a Rússia e a China não são signatários do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, então o Tribunal Penal Internacional deu o veredito, culpado e condenado. Mas não pode entrar lá na Rússia para ele ser preso. Agora, se ele sair da Rússia e vier para um país que é signatário, como o Brasil é obrigado a prendê-lo. Por isso que ele não veio no G20. Quando vocês poderiam imaginar um dos homens mais poderosos do planeta tá com toba na mão e não vir no G20 por conta disso, medo de ser preso? Vocês já imaginaram isso? E olha que é no governo Biden ainda, hein? Olha que é no governo Biden e com o STF que nós temos, que é esticadinho do governo Biden. Era, né? Mas trabalhamos muito depois do dia 8 de janeiro. Muito. Bom, então,
os crimes que estão com o Tribunal Penal Internacional, o trabalho é esse: genocídio, crime de guerra e violação de direitos humanos. Aí, dia 8 de janeiro, quem que se encaixa aqui? Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça Flávio Dino, e aí vai. Ordem ilegal não se cumpre. Então, todo mundo que cumpriu uma ordem ilegal vai cair na cadeirinha do Tribunal Penal Internacional. Agora, tenta imaginar o seguinte: se o Putin está com medo, de fato, de ser preso, você imagina a força que não tem esse Tribunal Penal Internacional. Que prova mais eu preciso dizer para vocês? Está na cara que ele está com medo, estava com medo de vir ao Brasil, e isso rodou o mundo inteiro, que era com medo de ser preso pelo Tribunal Penal Internacional. Ah, então esse tribunal é forte, hein? Vamos chegar lá. Ah, mas os Estados Unidos não é signatário do Tribunal Penal Internacional. Ah, vamos lá. Bom, então vamos voltar só para finalizar. A OEA, Organização dos Estados Americanos, nós temos aí 30 e poucos, 53 países que são signatários, e lá dentro também tem, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte já apresentou uma denúncia, aliás, eu apresentei uma denúncia nessa corte, e essa corte me retornou confirmando indícios de crimes cometidos contra direitos humanos pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso foi uma única denúncia de mais de 50 que eu fiz, em todos esses lugares. Então, o que essa Corte Interamericana de Direitos Humanos pode fazer? Prender Alexandre de Moraes? Não. Não tem poder e força para isso, e nem pode. Ah, mas então, quais as consequências? Aí, sanções contra o Brasil. A OEA vai decidir que o Brasil vai ter que deixar de fazer isso, fazer aquilo, ou passar a fazer aquilo, vai determinar uma série de regras, até o isolamento comercial, se for o caso. Tá? Então, só a minha denúncia, que já foi dada, é como se eu tivesse ido no Ministério Público e falei: olha, eu tenho essa denúncia aqui, ó. Aí o Ministério Público avaliou e falou: realmente, indícios, vários indícios aqui. Então, só um pouquinho. Sem gabinete, né? Porque o Alexandre de Moraes bloqueou o orçamento. E o meu salário está bloqueado até hoje, tá? Não pensem vocês que a imprensa liberou o salário do senador. Mentira. Outra mentira da imprensa. Bom, então, só a Corte Interamericana contratou um número grande de advogados que são brasileiros com cidadania americana por conta da demanda. Porque o Alexandre não parou só no dia 8. Ele veio fazendo, Biden segurando: não, fica tranquilo que os Estados Unidos não vai denunciar nada, ninguém. Não vamos pressionar nada. E qualquer brasileiro que apresentar coisa aqui, a gente deixa para lá. Não vai ter força nenhuma. Por isso que a gente ia denunciando e as coisas não aconteciam. E aí eu fiquei: por que essas coisas não estão acontecendo? Aí você começa a entender. Aí foi quando eu comecei a entender a interferência do governo Biden também nesses órgãos. Do tipo: deixa eles lá, não mexem com eles, deixa eles lá. Que nós não queremos a direita radical ou os bolsonaristas e tal. E aí esses órgãos se sucumbiram ao poder dos Estados Unidos. Governo Biden, governo Biden, poder dos americanos, poder... Então, vamos lá, vocês estão entendendo? Assim, ele só falou: não faça nada com Alexandre. Pronto. Os órgãos internacionais, tá bom. E a gente fazendo denúncia e nada acontecendo. Bom, aí, o que aconteceu?
quando a gente começou a trabalhar, entender que o sistema americano estava tentando bloquear o Trump de ser eleito, nós entendemos que a esquerda americana, os democratas, democracia, o sistema dos democratas estava trabalhando já também para deixar o Trump inelegível. Só que a força, ainda mais num país capitalista, não consegue suportar um país socialista. Porque é gerando emprego e renda que se todo mundo tem condições sociais excelentes. Bom, isso aí é outra coisa, depois, outro dia, a gente pode fazer uma questão sobre isso. Então, na OEA, os principais países, tem os Estados Unidos aqui, que eu anotei, além do Brasil, Argentina, eu botei os principais, que são 50 e pouco, o Canadá, né? México, Chile, então qualquer decisão que tiver, só com a minha denúncia, que já foi, é como se fosse o Ministério Público, falou assim, realmente, identificamos crimes aqui contra os direitos humanos. Vamos dar início. E eu recebi o documento, eles me informando isso. Então, de cara, quando Trump chegar, ele pode dizer, ok, se a OEA já identificou que o ministro, perante as denúncias que estão aí, que estavam tudo engavetado até então por causa do Biden, mas se já identificou um crime, então vamos fazer algumas sanções contra o Brasil, nesse governo do Lula. Então ele já vai começar com várias sanções. Isso para nós, da direita, é ruim? Mas é o remédio amargo que a gente vai ter que tomar, por conta de Biden e desse Lula e desse ministro que envergonha o Brasil para o mundo afora. Envergonha mais do que o Lula. Às vezes eu até esqueço que Lula existe. O governo Biden que trabalhou para liberar Lula, para ele virar candidato. O sistema americano e o sistema brasileiro trabalharam para isso. Tá? Só que foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente não é reeleito e na outra eleição ganha de lavada. Já aconteceu isso, acho que 1.300 e pouco. Mas o número de votos foi assustador. Ou seja, o governo americano entendeu, aliás, o povo americano entendeu que a esquerda deu golpe para poder estar lá, com o Mark Zuckerberg, com as plataformas. Entenderam o seguinte: você com as redes sociais, você tem o poder hoje de influenciar qualquer país, para eleger qualquer presidente. Aí junta as redes sociais com esse poder e ainda uma Suprema Corte, golpe de Estado, sem o uso das Forças Armadas, sem chamar a atenção do mundo inteiro, sem o Lula precisar sair do governo, ele só precisa viajar, ficar passeando, como ele estava fazendo. Olha as coisas se encaixando. E um ministro descumprindo a Constituição na cara dura. Como eu jurei proteger a Constituição é proteger o Brasil, proteger os brasileiros. Protegendo os brasileiros é proteger a todos os brasileiros, inclusive os que ficaram presos naquele galpão, que eu estive lá. Infelizmente, ou felizmente, eu fui o único parlamentar que foi ao galpão, não no presídio, ao galpão. E lá eu documentei tudo. Então, só no dia 8 de janeiro é suficiente para o Tribunal Penal Internacional dar ordem de prisão ao ministro Alexandre de Moraes. E o Brasil é signatário, ou seja, ferrou para ele. Não tem alternativa. E todos os outros 123 países signatários ao Tribunal Penal Internacional, aonde ele pisar, será preso. Caso ele fuja do Brasil. Olha, quem diria, hein? Pensar nessa possibilidade. Ele sabe disso. Ou se não sabe, eu posso até achar que não sabe, porque os inquéritos, quando você tem acesso, você acha assim, bizarro, sem sentido nenhum, sem embasamento de lei nenhuma, sem denúncia da PGR, de Ministério Público, de nada. Uma coisa, gente, não há nenhuma ordem que ele tenha dado que foi de fato embasada em alguma lei que existe. Nenhuma.
Nenhuma. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.